vamos fazer um seminário sobre, então, os fundamentos e aplicações das técnicas que a gente trabalha diariamente lá no LAMAT, certo? O que são essas siglas? O químico analítico ou químico de trabalho em pesquisa, cada químico está acostumado com as suas siglas, né, o cotidiano. Eu coloquei essas siglas já para causar, no título do seminário, já para causar alguma curiosidade de quem não conhece alguma delas, certo? Então, TGA, DTA e EGA. São todas técnicas termoanalíticas e o significado delas vem das siglas dos termos em inglês. EGA, termogravimétrica análise, DTA, diferencial termoanálise e EGA, emission gas analysis. Ou a do português, nosso português, né? Análise termogravimétrica, ATG, análise térmica diferencial, ATD, e análise de emissão de gases, AEG. Olha, essas siglas, normalmente, a gente usa elas, né, da origem delas em inglês mesmo, né? As pessoas que vão pedir uma análise, nossos usuários pedem um TGA, não pedem um ATG, por exemplo, certo? Então, essas são as regras que a gente vai lidar durante todo o seminário de hoje, tá? No seminário, a gente vai ver a definição, as formas, as aplicações, dicas aos usuários. Durante a apresentação do seminário, algumas dicas vão ser dadas, né? E no final do seminário, alguma sessão de perguntas, caso alguma pessoa da plateia tenha alguma dúvida, certo? Definição. Olha, as definições elas mudam um pouco de livro para livro, tá? Uma boa maneira de normatizar isso é usar uma norma mesmo, né? A American Society for Testing Materials, ela escreveu aí uma designação aí, a E 473-11A, que ela tenta homogeneizar a terminologia relacionada à termoanálise. Então, nessa norma, certo, eles falam que até já é a técnica na qual a massa de uma substância é medida em função da temperatura e ou tempo, quando a mesma é submetida a uma programação térmica sob a atmosfera específica, certo? A definição é longa mesmo, certo? Mas dessa definição, a gente já pega algumas palavras-chave, né? Ou seja, TGA, análise termogravimétrica, mensura a massa em função do tempo ou da temperatura no qual a amostra está exposta. Tempo, quando a gente faz uma análise isotérmica, por exemplo, certo? Isotérmica, coloca a massa e verifica com o tempo numa mesma temperatura. E temperatura, quando a temperatura é modificada durante a análise, certo? Então, basicamente, como a temperatura é uma função do tempo na análise, né, termogravimétrica, então nós temos que massa é uma função de temperatura. Se mede massa, nós precisamos, então, o aparelho termogravimétrico precisa ter uma balança. Se mede e se controla a temperatura para determinar aquela massa que existe ainda da amostra, então a gente precisa de um forno. Então, logo, um TGE é composto por esses dois equipamentos básicos que, olha, é fácil de encontrar em muitos laboratórios. Uma balança analítica com 4 casos de precisão e um forno que vai a 1.500, 2.000 graus, certo? Mas já lá no TGA, a nossa balança é um pouquinho mais sensível. Ela já pesa, por exemplo, o 10º do milionésimo parte de uma grama, né? Então, ela é muito sensível. Pega uma grama, né? 1 grama divide por 1 milhão, depois ainda divide por 10. Essa é a sensibilidade da balança do TGA. Nós estamos acostumados com balanças com 4 casos após a vírgula, né? O TGA vai ter bem mais. E o forno, nosso forno, temos nos nossos equipamentos, atinge no máximo 1.500 graus. Mas também existem fornos, né, fornos de TGA que atingem a temperaturas de 2.400 graus. Certo? Então, se você tem na análise termogravimétrica uma balança e um forno, seria fácil, então, fazer a própria análise termogravimétrica usando uma balança e um forno? Não sei, vamos ver agora. Supondo que a gente tem só esses dois equipamentos separados, e não é um aparelho TGA, a gente pesaria uma massa nessa balança, colocaria a massa no forno, certo? Aqueceria até a próxima temperatura, digamos 75, ia retirar do forno,
certo? Colocaria agora num dessecador, né, para esfriar, né? Não poderia pesar a amostra novamente, mas daí pesando a amostra a gente teria o primeiro ponto, então, né? O segundo ponto da nossa curva a 75 graus. E se a gente repetisse esse procedimento, colocando uma nova massa na balança, tá? Pesando ela, levando ela para o forno, certo? E depois aquecendo até a próxima temperatura, esperando esfriar, e pesando de novo, a gente teria mais um ponto, e depois mais um ponto, e repetindo isso N vezes, a gente teria uma curva termogravimétrica, certo? Usando somente uma balança e um TGA. Dá para fazer? Dá, tá? Mas demoraria o quê? Uma semana e meia, porque você tem que tirar do forno e esperar esfriar a amostra para depois colocar na balança. Então, nada melhor do que possuir um aparelho de TGA, certo? E como seria, então, o equipamento de TGA? Como seria a arquitetura do equipamento de TGA? Bem, uma suposição, para quem não conhece, eu gosto de falar assim que as pessoas não querem entrar no laboratório, às vezes não tem noção do que é um aparelho TGA. Então, vamos supor, da nossa imaginação, seria um forno, uma balança dentro do forno, a gente colocaria a amostra dentro dessa balança e aqueceria, fecharia o forno e a 70 graus a balança já estaria destruída? Não, né? Não seria, isso aí não é um aparelho TGA não, tá, pessoal? Seria uma balança, então, uma balança normal, né, ou com mais casa após a vírgula, um forno no pratinho da balança, onde a gente colocaria a amostra dentro do forno. Não existe um forno que aquecesse até 1.500 graus tão pequenininho, que coubesse numa balança, ou uma balança tão grande que coubesse um forno no seu prato. Então, é inviável também. Então, realmente, para tu ter um aparelho gravimétrico, né, também chamado de balança termogravimétrica, né, você tem que ter essa união de balança e forno, mas numa arquitetura diferente, tá? Onde existe uma interface, e essa interface... Dessa interface, o forno não pode, gente, atrapalhar a pesagem, né? O forno não pode interferir na pesagem. Se na nossa balancinha aqui, normalmente você vai fazer uma pesagem no laboratório, você tem que fechar as portinhas, como então vai entrar energia lá, né, pessoal, para aquecer a amostra. E também a balança não pode interferir na condução de energia até a amostra. Fechando aqui as portinhas, não vai entrar energia né, para aquecer a amostra. Então, é uma arquitetura que deve ser pensada, né? Como fazer isso. Então, se fosse dois conjuntos, na teoria dos conjuntos, o forno e a balança, a única intersecção seria a amostra, a única coisa que eles podiam compartilhar entre os dois, forno e balança, e a amostra, né? Alguns tipos de arquitetura, tá? Primeiro tipo é essa vertical, onde a balança fica na parte superior e o forno na parte de baixo. Esse pequeno ponto aqui, ele representa a amostra, tá, gente? Certo? O segundo tipo de arquitetura seria o forno na parte superior e a balança na parte inferior. E o terceiro tipo, forno e balança dispostos horizontalmente, certo? No Instituto de Química, no LAMAT, na Central Analítica do Instituto de Química, nós possuímos dois tipos de aparelho. A geometria, no caso, a arquitetura de construção de aparelho vertical, certo? Com TGA Discovery, e a arquitetura horizontal com STT Q600. Daí o pessoal se pergunta, pô, mas você está falando TGA, apareceu outra sigla, mais uma sigla, STT Q600. Não, é que essa sigla aí vem de S, simultâneos, D, DSC, e T, TGA, certo? Então ele é também um TGA, ele é usado no LAMAT, tá? Para fazer análise de TGA. Certo? Mas como ele... Então, esses equipamentos... eu ia falar mais alguma coisa dele, mas antes eu quero dizer que todos esses equipamentos são produzidos pela empresa TA Instrument, antiga do DuPont, certo? Que era um fornecedor aí dos primeiros aparelhos termogravimétricos aí da pesquisa, certo? Então, essa empresa é líder mundial nesses tipos de aparelho, né? E de termoanálise, né? E esses aparelhos são os aparelhos que a gente conta lá no LAMAT. Já, como eu estava falando antes do SDT, o SDT Q600, ele fornece sinal de DTA. Como DTA é o segundo terço do seminário, a gente vai ver daqui a pouco, tá, pessoal? Então, DTA, né, análise térmica diferencial, vai ser o segundo item do nosso seminário, a gente vê daqui a pouco mais atenção o SDT. Tá? Aqui está o site da empresa TA, que foi agora comprado pela Waters, certo? E aí vocês têm, né, várias opções sobre as técnicas, os equipamentos disponíveis,
né, informações sobre curvas que você pode obter com diferentes equipamentos, níveis de sensibilidade, certo? E é bem interessante, é bem completo, com cursos também de treinamento, bem interessante o site, certo? Para quem quer se aprofundar um pouquinho mais. Bem, conhecendo um pouco do TGA Discovery, né, ele é essa arquitetura vertical, onde a balança fica na parte superior, certo? Ela aqui, né? E o forno fica nessa parte aqui inferior, certo? Esse forno tem uma particularidade bem importante, que ele é um dos poucos fornos que conseguem atingir taxas de aquecimento até 1.500 graus em 1 minuto. E ele aquece muito rápido. Seria dos TGAs, então, se comparasse com um carro, fazendo analogia com o carro, seria a Ferrari dos carros, né? Normalmente, os equipamentos normais, eles conseguem aquecer em taxas máximas de 100 graus por minuto. É aquele forno de TGA, que é com resistências, né, envoltos numa massa cerâmica, não conseguem ir a temperaturas superiores, porque eles têm uma inércia, eles têm que aquecer todo o sistema, enquanto esse aquecimento aqui, eu vou explicar para vocês como funciona, e nesse TGA Discovery a gente alcança temperaturas até de 1.500 graus por 1.500 graus usando cadinhos de alumina, certo? Aqui está então a balança do TGA Discovery. Aqui essa parte aqui, para quem não conhece, né, toda balança tem que ter 2 pratos, né? Certo? Aquelas balanças bem antigas tinham 2 pratos, as primeiras balanças, balança de mercado, inclusive. Aqui também tem, só que essa outra panelinha fica escondida aqui, pessoal, tá? Então, sempre tem essa tampinha, a balança é selada, tem uma pressão positiva de nitrogênio, que é um gás inerte entrando por trás da balança, impedindo que entre umidade dentro dela, certo? Então, tirando aqui, você vê que tem 2 panelinhas igual. Essa panelinha é a panelinha que a gente põe a amostra para fazer análise, certo? O aquecimento rápido desse forno é dado graças a lâmpadas, né, de quartzo. Essas lâmpadas de quartzo, elas conferem uma potência de 1.000 watts e elas estão em volta da amostra aqui. Então, realmente, é um aquecimento muito rápido e devido a ser um aquecimento por irradiação, não por condução ou convecção, simplesmente tem luz, tem radiação, existe aquecimento. Desligou a luz, não tem mais aquecimento, certo? Então, ele tem um maior controle da temperatura. Nesse TGA tem várias opções, tá, de aproveitamento dele, certo? Que com poucos usuários que forem indo ao Lamate podem utilizar, tá? Certo? Um problema, então, dessas lâmpadas, sempre tem a coisa boa e tem a coisa ruim associada, ônus e bônus, né? A coisa ruim associada é que essas lâmpadas, né, de quartzo podem ser atacadas com cloro, né? Imagina aqui temperaturas de 1.500 graus, né? E o cloro saindo ali, atacando. Então, que hora que ataca a superfície da lâmpada, ela começa a já liberar energia de forma não regular e aí acaba o forno do TGA. Então, o nosso cuidado muito é com cloro nas amostras, né, para esse tipo de forno, né, também. Né? Bem, o forno, a interface que eu estava falando lá no início, lá, que precisa ter um TGA, que separa a balança, que está na parte superior do forno, aqui no TGA Discovery é promovido pela panelinha, um hangdown, que é esse fiozinho bem fininho, e uns defletores. Como é que funciona? A panelinha é uma panelinha de platina. Platina é muito caro, pessoal. Essa panelinha é muito sensível. Tem que cuidar para quem lida com ela. Já sabe que assim, ó, ela amassa muito fácil, certo? E como o forno libera energia, vamos ver como é que essa energia por radiação ela tende a subir e tentar entrar na balança, que não daria certo. Certo? A própria fumaça que sai da amostra durante a degradação, os gases emanados ou solventes evaporados também podem entrar dentro da balança que fica nessa parte superior, certo? E com isso, né, acaba vindo então para a parte superior da balança gases de compulsão e ondas de radiação, certo? Essas ondas de radiação o gás tem um caninho aqui, esse caninho nessa região aqui, ó,
onde é liberado, então, dentro da balança, uma pressão positiva de nitrogênio. Então, esse gás aqui, que sobe da decomposição da amostra, é neutralizado e acaba saindo por um caminho lateral aqui do forno. Já a radiação, ela digamos assim, estancada por defletores, esses disquinhos de metais aqui expostos na parte superior da panelinha, certo? Aqui está o auto-sampler do TGA Discovery, onde vão as panelinhas, onde vão as amostras dos usuários. Tá? O que o TGA, então, vai fornecer para o usuário que deixar sua amostra lá na máquina? A estabilidade térmica da amostra, tanto em meio inerte como em meio oxidante. Presença de solventes e seus respectivos percentuais, degradações térmicas e seus respectivos percentuais, teor de cinza e estudos cinéticos de degradação, certo? Bem, falando de estabilidade térmica, o que seria estabilidade térmica? Você vai colocar a amostra naquela panelinha, uma certa quantidade, 10 miligramas, começa a aquecer, e a amostra não perde massa. E no momento que a amostra começa a perder massa, a estabilidade térmica da amostra é a temperatura no qual se deu o início da perda de massa, seja por evaporação ou seja por degradação. Esse dado é muito importante no laboratório de termoanálise. Sempre que vocês forem fazer uma análise, a primeira pergunta que o bolsista vai fazer, ou o técnico, ou o professor, você conhece a estabilidade térmica da sua amostra? Ah, não conheço. Então vamos fazer um TGA. Essa é a resposta que vocês vão ouvir também, certo? Presença de solventes, tá? Presença de solventes, basicamente, o TGA fornece de forma bem simples, porque normalmente se tem solventes, são as primeiras perdas de massa do TGA. As primeiras perdas de massa em temperaturas mais reduzidas, normalmente são associados aqui à presença de solventes. Degradações térmicas e seus respectivos percentuais é outro fator, outra informação bem importante que o TGA dá. Fornece, por exemplo, uma degradação térmica, você vê que tem aqui degrauzinhos, né? E cada degrauzinho, certo, é uma perda de massa. No caso, aí deu uma perda de massa inicial com aquecimento da amostra. Aqui no eixo X tem um aquecimento da amostra, né, de 15%, 10% e 30%, certo? Então, o TGA também fornece teor de cinzas. Teor de cinza é uma técnica relativamente usada no LAMAT, no laboratório, quando as pessoas querem saber quanto de material inerte à decomposição, ou seja, o material que não sai da amostra de jeito nenhum, certo? Então, você vai aquecendo com gás inerte até uma determinada temperatura, a amostra, daí você faz a troca do gás e coloca um gás oxidante. Ou seja, você pode trabalhar com nitrogênio no início e, a partir de uma certa temperatura, colocar gás oxidante, ar sintético ou oxigênio, e isso aí vai dar o teor de cinzas do material. Alguns usuários, pesquisadores, variam essa temperatura que eles solicitam nas suas fichinhas de descrição de análise, que vocês vão ver mais tarde, entre 600 e 800 graus, essa temperatura de troca de gás. O TGA também fornece as cinéticas de degradação. A cinética de degradação são estudos em que se utilizam diferentes taxas de aquecimento no TGA, visando obter e enquadrar os parâmetros cinéticos resultantes a modelos existentes. Então, você pega a amostra, mas o requisito para fazer, no caso, a cinética por TGA, a amostra tem que ser com massas muito semelhantes, muito semelhantes. Você tem que pesar 10 miligramas, mais ou menos 1 miligrama, por exemplo. Então, você não pode... Porque a massa é importante durante a perda. E usar o mesmo cadinho. A massa é importante... Um exemplo bem claro, tá? No final do ano você compra um peru. Se o peru é pequeno, você leva menos tempo para fazer ele assado no forno. Se o peru é maior, você leva muito mais tempo. Então, ou seja, a energia em massa, né, elas fazem uma relação que quanto maior é a massa, mais tempo vai demorar para a energia entrar nessa massa e conseguir aquecer todas as substâncias e fornecer energia cinética para quebrar ligações e isso aí. Então, no caso aqui, quando a gente aquece a 5 graus por minuto, né, que é a primeira curva, a gente vê que a curva se dá mais à esquerda. Aumentando a taxa para 10 e para 15, a gente vê um deslocamento
para a direita. Esse deslocamento se dá porque é necessário um tempo para equilíbrio. A energia tem que entrar dentro da amostra, fazer essa amostra interagir com essa energia, liberando os produtos por degradação e evaporação. Esses produtos ainda têm que migrar para fora da amostra e sair da panelinha, onde acontece a perda de massa, certo? Se você aquece rápido demais, a perda de massa vai estar atrasada, né, com a temperatura, no caso no qual ela foi fornecida a energia. Por isso, o deslocamento para a direita, certo? Bem, esses degraus que vocês viram nessas curvas aí, eles tomam uma outra forma, tá? E uma forma bem agradável até de estudo e de verificação dos dados fornecidos por um TGA. É a derivada, a DTG, certo? Então, a derivada ela fornece o número de perdas de massa de uma amostra durante o aquecimento, ou evaporações ou degradações. Então, essas mesmas perdas, 10, 15, 30%, né, se você colocar um gráfico ali, um eixo das derivadas, você tem, derivando essa primeira perda de massa aqui, você tem um pico, certo? E derivando a segunda degrau, você tem mais um pico de derivada e mais um pico no terceiro degrau. Quanto maior for a altura desse piquinho, maior é a perda de massa. Quanto mais simétrico for o piquinho, significa que você tem somente um composto saindo, né? Pode-se, né, dizer isso, certo? Então para usar casos reais, assim, né, normalmente a gente faz análise e envia o resultado no formato do equipamento, certo? Que é um formato que permite ser aberto por um programa fornecido até a Instrument, que facilita, tem várias ferramentas de tratamento de dados, cálculo de áreas por integral. Esse programa se chama Universal Analysis. Tá? Ele é fornecido também lá no site da TA. Eu coloco aqui no vídeo. Vocês podem parar o vídeo, anotar, é um pouco mais complicado, ou entrar no final. A gente vai tentar colocar no final essa descrição aí para vocês baixarem e instalarem. Na hora de instalar, cuidem, tá? Instalem somente o programa Universal Analysis. Por quê? Porque se você instalar o controlador dos equipamentos, vai se tornar pesado o seu equipamento de casa. Você não tem o equipamento TGA em casa, então não precisa instalar, né? Quando você instalar, você vai ter esse ícone, né? Esse símbolo aí, né? No seu computador, e você vai, quando abrir, vai ter essa pastinha aqui, onde você vai poder, então, abrir os arquivos que a gente envia para vocês. Abrindo um arquivo, já, esse é um arquivo real, né, numa serragem, né, queima de uma serragem, né, em atmosfera oxidante, na taxa de 10 graus por minuto, em cadinho de alumina. Vocês veem aí que a derivada, a primeira derivada, certo? Né, a primeira derivada, ela é larga, correspondendo a essa primeira perda de massa. A segunda derivada, ela corresponde a essa segunda perda de massa. E essa perda de massa aqui, se não tivesse derivada, a gente ia dizer supostamente que é um composto só, mas não, essa aqui não é um composto só, são 3 compostos, um composto aqui, mais um ombrinho, certo? Bem, mais outro termograma, esse termograma já é uma fibra de nervo bovino, realizada a 10 graus por minuto em de nitrogênio e cadinho de platina. Há um aquecimento da amostra e de repente, há uma queda brusca. Tá? Na curva da derivada, a gente vê que é bem estreito. Tá? Então, sempre que você tiver uma derivada bem estreita, esse composto que está saindo tem muito pouca interação com a matriz da amostra que fica na panelinha. Se não tem interação, o composto sai fácil. Tá? Nesse caso aqui, né, a gente relatou para a usuária, e a usuária, né, que estava junto e tal, e a gente investigou, e ó, o forno TGA, a gente presenciou que na próxima análise, que a amostra dela formava uma bolinha que ela rolava e caía. Tá? Ela caía dentro da panelinha e dava essa perda de massa súbita, certo? Então, até para evitar dúvidas se o equipamento é culpa do equipamento, é culpa da técnica, é culpa do técnico, esses eventos, né, que ocorrem, né, a gente calibra o equipamento. Tá? E os equipamentos são, sim, calibrados e eles são calibrados periodicamente.
e após teste de calibração, certo? Então, para se calibrar, se coloca ali naquele Rengdal esses pezinhos. O Rengdal é esses pezinhos que estão no alto sempre aqui do aparelho, certo? Esses pezinhos são pezinhos com massas super bem estabelecidas e exatas, e o aparelho faz as correções necessárias. De tempos em tempos também a gente faz análise, fazendo uma corrida normal de TGA com oxalato de cálcio monohidratado. O oxalato de cálcio monohidratado, ele possui 3 degradações na análise TGA. A primeira é a água, que seria essa primeira curva aqui, primeiro degrau, primeira derivada. A segunda seria o CO, né, essa segunda derivada, e o terceiro o CO2. Como a decomposição do oxalato ela é estequiométrica, a gente pode comparar os níveis de perda de massa no TGA com a estequiometria das reações e ver se o TGA realmente está bem calibrado. Claro, supondo que você usa um oxalato de cálcio uma qualidade boa, certo? Bem, e o forno se calibra? Sim. O que se calibra? É a temperatura, certo? No forno a gente é obrigado a gente calibrar a temperatura. Se você aquece uma amostra até 200 graus e ela se compõe em 150 graus, você tem que saber que aquela temperatura de composição é ela mesma. E pode ir em qualquer lugar do mundo, se você aquecer aquela amostra até 150 graus, naquela temperatura ela vai se decompor, vai ter a primeira perda. Então, quando a gente calibra os equipamentos, né? Por exemplo, se a gente está trabalhando com um usuário que está utilizando nitrogênio, certo? A gente calibra o forno para nitrogênio, o gás nitrogênio, e a gente calibra o forno também para a taxa que o usuário quer, se ele quer 10 graus por minuto ou se ele quer 20 graus por minuto, certo? Como a gente tem poucos cadinhos, tá? No TGA Discovery, a gente tem praticamente só cadinhos de platina. Então, uma vez que a gente calibra com platina A10 ou A20 ou em nitrogênio e oxigênio, a gente não precisa mais fazer calibração, porque não vai ter cadinho de alumina no TGA Discovery. E o fluxo de gás, praticamente, a gente não modifica, porque o fluxo de gás depende, tá? O fluxo de gás depende da geometria do equipamento, e cada equipamento tem sua geometria, que tem que ser respeitada. Para quê? Para que esse equipamento dê conta, né, de liberar os gases da reação química que ocorre na panelinha, sem criar caminhos preferenciais, certo? Então, isso é tudo bem estudado, certo? Então, a termosfera do forno é calibrada porque, um exemplo aqui, tem aqui uma análise, certo? De serragem, a termosfera oxidante, tá? E a atmosfera, e serragem, né, deixar de serragem e a atmosfera inerte. Vocês podem presenciar que a atmosfera oxidante, a perda de massa ocorreu antes, certo? A perda de massa ocorreu antes. Então, há diferenças já, claro, ocorre uma migração oxidativa, mas a condutividade do gás muda de um para o outro, e tal. Então, tem pequenas diferenças, temperaturas são conferidas. Então, há necessidade, sim, de fazer a correção da atmosfera do forno por calibração. Tá? Já a temperatura do forno, ela é corrigida através de pequenos metalzinhos de alumínio, né, que é uma liga, né, alumínio, níquel e níquel. Tá? Essa outra aqui é de níquel, certo? Então, o que se usa? Se usa a temperatura de Curie. Na temperatura de Curie, esse metalzinho é colocado na panelinha, indo para o Rengdal, e o forno é fechado, e nessa parte inferior existe um eletroímã. Esse eletroímã, né, puxa a panelinha para baixo, como se fosse um peso. E aí, o que significa a temperatura de Curie? A temperatura de Curie de um metal, ferro magnético, é a temperatura no qual esse metal deixa de ser ferro magnético. Então, ele perde essa propriedade, e aparentemente a panelinha fica mais leve, tanto para o alumínio como para o níquel, certo? Então, o que usa? O TGA usa essas temperaturas para dizer, né, qual é a temperatura corrigida do forno, onde estão ocorrendo as transformações, todos os processos, eventos térmicos. Tá? Então, o TGA,
que supostamente, né, a gente tem duas derivadas aqui, tá? Derivada no pico é onde onde ocorre a maior taxa de liberação do composto, certo? Esse composto em 63,8 graus é onde ele mais está saindo da panelinha. E aqui, já esse outro composto, na verdade, que são dois compostos em 355,7 graus, é onde está ocorrendo a maior perda de massa. Esse TGA pode ser reprodutivo e pode ser repetido em outros aparelhos, em outras universidades, seja no Brasil ou no exterior? Sim, pode. Pode gerar uma curva termogravimétrica igual ou bem semelhante? Pode. Depende da calibração. Tá? Depende da calibração e vai ser válido, então, se utiliza aparelhos calibrados em temperatura massa, vai ser válido esse TGA se as massas da amostra forem semelhantes aqui, né, e no lugar onde vai ser utilizada, né, se o gás do forno tem as qualidades semelhantes, certo? E um ponto bem importante, se você faz uma análise hoje, tá, daqui a 2, 3 meses vai à Universidade da Bahia e faz lá um mesmo equipamento, mesmo que seja calibrado, se a sua amostra envelheceu, ela se transformou, você vai ter já outra curva de TGA. Tá? Segundo terço do cenário, a gente vai falar sobre análise térmica diferencial, certo? Na análise térmica diferencial, vocês viram anteriormente que o TGA ele fornecia perda de massa só. E essas derivadas aí, a gente não podia saber se é uma perda de massa relativa a uma degradação ou evaporação de algum composto. Certo? E já com análise térmica diferencial, ocorre que surge mais um eixo. É o eixo do DTA. O DTA, ele por característica que eu vou mostrar agora para vocês, quando houver um processo exotérmico, né, gera picos para cima. E quando tiver um processo endotérmico, a gente pode constatar, então, picos para baixo, certo? Então, esses picos revelam se aquela perda de massa foi processo endotérmico ou exotérmico. Se uma perda de massa foi processo exotérmico, bem possível que seja uma degradação oxidativa, por exemplo, certo? Porque libera calor, certo? E assim a gente tem mais uma informação, então, o DTA fornece mais uma informação bem importante sobre, né, a constituição da amostra e como estão se quebrando as ligações e as interações que estão sendo rompidas dentro da panelinha, lá dentro do forno, certo? O aparelho que faz DTA é o STT, certo? STT Q600. Aqui, abrindo o forno, é um forno horizontal, né? Aqui dentro tem são resistências que envolvem uma cerâmica. E aqui nós temos onde vai a amostra, certo? Na parte da frente, nós temos onde vai a amostra, na parte de trás é um cadinho vazio, sem amostra, e na parte da frente é o cadinho de alumina, no caso aqui, também vazio. A gente tara o forno antes de fazer a balança, antes de fazer a análise, e posteriormente a gente põe a amostra, fecha e espera um tempo e inicia a análise. Como é por dentro, essa aqui é a construção, tá? Se forma gases aqui, nada melhor do que ter um fluxo de gás entrando aqui e expulsando para frente, senão esses gases poderiam migrar para cá e contaminar todo o sistema de balança. Então, essa aqui é uma arquitetura bem boa que visa, então, evitar que a volta de gás, certo? Para a parte da balança. Aqui está, então, os cadinhos, estão os cadinhos, o cadinho da amostra, eles estão em 2 pratinhos, né? Escadinhos. Esses pratinhos nem são bracinhos de uma balança, certo? Mas também são termopares. Então, por ser um termopar, o termopar mede temperatura. No STT, a gente vai ter aqui, então, a gente vai conseguir ver, né, conseguir perceber a temperatura na amostra e a temperatura na referência, certo? Então, uma curva de TGA que só tinha picos, né, de perda de massa por derivada, agora eu consigo determinar que a primeira perda de massa, que o resultado, essa derivada azul, é um processo endotérmico, que exo é up, então endo seria para baixo, né?
E é um processo endotérmico confirmando que essa primeira perda de massa, uma amostra de biomassa a 10 graus por minuto em nitrogênio, seria então processo endotérmico. Já a partir daqui a gente vê o crescimento, né, de uma tendência exotérmica devido a essa degradação aqui forte, né, rompimento de alguma ligação química, certo? Bem, então, aqui a temperatura do termopar da referência é maior que a temperatura da amostra e a temperatura da amostra, do T-sample, a temperatura da amostra é maior que a temperatura do termopar da referência. Aqui temos outro perfil, certo? Né? No qual temos que a derivada está aqui, certo? Né? E a curva termo de DTA fornece já um outro perfil, né? Semelhante à curva da derivada, mas uma pequena diferencinha aqui, pessoal, né? Que tem uma pequena diferencinha que não é totalmente igual, certo? E no momento que a gente pega e usa cadinhos de alumina no STT, o sinal de DTA se transforma em sinal de fluxo de calor. E fluxo de calor é uma propriedade medida por aparelhos DSC, que é um aparelho específico para medir entalpias dentro de um laboratório de termoanálise. E, então, é um sinal bem importante esse, porque você está num aparelho que é TGA e DSC ao mesmo tempo, ou seja, ele mede energia, entalpias e mede ainda a perda de massa e com as suas derivadas de perda de massa. Ele não é um DSC puro, por quê, pessoal? Você está medindo entalpia em watts por grama, mas ao mesmo tempo você está perdendo a amostra aqui. E um DSC convencional, que vocês vão ver em uma outra oportunidade, não ocorre perda de massa, certo? DSC convencional não ocorre perda de massa. Mas é uma estimativa boa, né? Ter aqui o fluxo de energia, né, em heat flow, certo? Aqui são os cadinhos de alumina. Com esse cadinho de alumina usando no equipamento STT, a gente tem fluxo de calor, né? E com esse cadinho já de platina, usando no STT, a gente só tem a DTA. Então, se algum dia vocês forem realizar análise, né, de energia, entalpias, e não estiverem usando o cadinho não acreditem, né? Não é um dado correto, né? Tem que ser cadinho de alumínio, certo? Bem, o DTA fornece fluxo de energia da amostra durante o aquecimento, identificação de processo de fusão, identificação de processo de evaporação, determinação aproximada de entalpias de fusão e evaporação, determinação aproximada de entalpias de degradação e combustão, certo? Então, é aproximado? Por quê? Porque é um cadinho aberto, certo? Né? E quando você atinge temperaturas superiores a 700 graus, o próprio cadinho fica rubro e começa a liberar radiação. Isso aí realmente atrapalha as medidas de energia. Então, como se calibra o DTA? Se calibra com padrões. Você funde metais. Por exemplo, o índio. O índio funde em 156,8, certo? Isso é um padrão, tá? Teórico, certo? E você pega lá, você faz o experimento e dá 156,6. Então, tem uma diferença de 0,2 graus. Ou seja, essa calibração mostra, tem essa correção de quase de 0,2 graus, mas mostra que esse aparelho está muito bem calibrado, está muito bem acertado, as condições do forno, certo? Porque tem um pequeno desvio entre o valor padrão e o valor obtido experimentalmente. Já o outro metal que a gente funde também é o zinco. O zinco é 419 graus, a temperatura padrão de fusão, e lá no nosso aparelho ele está fornecendo 418 graus. Então, são pequenas correções de temperatura necessárias para você ter aí uma confiabilidade maior. Então, entrando na terceira parte do seminário, certo? A gente entra na Emission Gas Analysis. São técnicas acopladas, que a gente utiliza dois equipamentos, como TGA e infravermelho, certo? Aqui o infravermelho, aqui o TGA, ou TGA e massas,
né, espectrômetro de massa. Então, são técnicas que utilizam, medem propriedades diferentes da matéria e interrelacionam ela. O que acontece com isso é o ganho sinergético de informações. Você tem muito mais informações à mostra, certo? O seminário de hoje, essa parte de EGA, ou também conhecida como técnica FENADA, certo? A gente vai estudar com um pouquinho mais de atenção, né, essa técnica aqui, né? Atualmente, a fonte desse equipamento aqui está estragada, a gente está buscando o conserto dela, assim que tiver consertado, vai voltar a operar e vamos poder atender os nossos usuários. Certo? Então, o EGA com STT com FTIR. Bem, o STT, a gente já conheceu, a gente já viu as características, que ele mede DTA, ele mede TGA, ele mede energia, se usar cadinhos de alumina, né? Mas não é alvo hoje no nosso seminário a aula de FTR, para quem nunca conheceu a técnica de FTR. Eu só escrevi alguma coisinha aqui, talvez só para dar uma orientação básica, assim, quem conhece mais a técnica pode complementar e pode, né, e quem quiser estudar, estude um pouco mais para ficar uma técnica bem legal, assim, para caracterização de matérias, né, de material, né. Então, nessa técnica, um feixe de radiação, tá, na região do infravermelho atinge a amostra e parte dessa energia ela é absorvida de forma específica por determinados grupos funcionais existentes nas moléculas que constituem a amostra. Então, a energia colide na amostra e parte dessa energia ela é, digamos assim, capturada, ela consegue entrar em ressonância com algumas ligações químicas, né, de átomos da estrutura molecular e parte sai da amostra e vai para o detector, certo? Cada grupo funcional absorve radiação infravermelha com frequências específicas. Elas vão de 4.000 centímetros a menos vão até 400. E o resultado dessa absorção é um espectro de infravermelho único para cada composto químico que consiga interagir com essa energia, certo? É uma definição, né, que normalmente se leva muito mais tempo e se explica muito mais coisas, mas para quem não conhece a técnica, é só para ter uma leve interação aí com o conceito, né? Tem que ser mais estudado, tá? Quem gostar, né, de se aprofundar um pouco mais, certo? Bem, aqui temos um esquema de passagem de radiação no infravermelho. Aqui tem uma fonte de infravermelho, normalmente uma fonte de tungstênio, tem um divisor aqui, né? Parte da radiação de infravermelho passa aqui e parte volta para a amostra. Aqui está colocada a amostra, tá, pessoal? Então, e uma parte dessa radiação que sai da lâmpada entra aqui, vai para o interferômetro, que é um espelho móvel que fica se movendo, e com isso a gente consegue jogar várias frequências de luz de radiação infravermelha em cima da amostra, originando o espectro. Tá? Esse aqui é um exemplo de espectro. Normalmente as técnicas de FTIR, né, elas fornecem informações qualitativas, dizendo, tipo assim, esse grupo funcional é o OH, ele absorve em 3.320, ou seja, pode ser um álcool, a sua estrutura pode ser um fenol, e lá em 1.643 tem mais um grupo funcional que absorve. Então, são grupos funcionais pertencentes à sua molécula, mas todo esse espectro aqui, se tiver só um tipo de molécula saindo ou sendo investigado no aparelho, ele vai formar um espectro. E cada molécula, né, na face da Terra, cada composto químico puro, ele apresenta um espectro. Então, isso aqui pode ser comparado com bancos de dados, bibliotecas, certo? E, no caso, eu comparei esse espectro aqui com um banco de dados, tá? Uma biblioteca que tem no nosso aparelho Nicolet, que é o nosso aparelho de infravermelho, e nós temos aqui o número de match, o número de coincidência entre o espectro da amostra e os espectros do banco de dados que nós temos. Então, quanto maior o match, mais provável que a nossa amostra seja aquela que o banco de dados achou. No caso aqui, deu um match da amostra, aquela ali, de 78,18%. Tá? É um match relativo, é um match que dá para dizer o seguinte, vamos estudar, né, que pode estar nessa linha aí. Matches bons
considerados bons são acima de 80, acho que ainda 90, 90 e poucos por cento, certo? Aqui está, então, um STT, tá? Os gases são queimados aqui no forno do STT, liberados para essa interface, a famosa interface, que a gente já tinha falado no TJA, que agora une dois equipamentos diferentes. Essa interface, o característico dela é que ela é sempre aquecida a 180 graus. Para quê? Para que não se condense os gases que saem do STT, certo? Se ele se condensar aqui, ele não vai entrar para fazer a leitura aqui no FTIR, certo? Aqui, a mangueirinha lá, dos gases, eles entram aqui na câmera, né, para serem expostos à energia infravermelho. Como é que a energia vem? A energia sai de uma lâmpada que estende daqui, incide nesse espelho, entra aqui dentro, incide na amostra aqui dentro, é absorvida parte que não é absorvida, vem para o espelho e vai ter um detector. Esse detector aqui é resfriado com nitrogênio líquido, pessoal, porque ele é muito sensível. Bem, essa técnica, colocando uma amostra, normalmente que tipo de amostra chega para nós fazer essa técnica enfinada? Né? São amostras que o pessoal não desconhece totalmente, que é fazer engenharia reversa, ou seja, você aquece a amostra e vai coletando o máximo de espectros, né, de cada pico que está saindo, ou você conhece e supõe que vai ter uma degradação específica e você confirma se vai ser essa degradação ou não. Bem, nesse exemplo aqui, o usuário trouxe um líquido para explorar lá, né, na sua empresa e tal, né, as propriedades dele e tal, e a gente começou a fazer então a técnica, certo? Daí a gente foi aquecendo, a derivada está em azul, a perda de massa em verde e a energia está em aquele, é um marronzinho ali, né? Certo? Então temos o primeiro pico aqui, ó, tá, de derivada, que sai a 122,45 graus, a taxa máxima de saída é essa taxa aqui, essa taxa no pico, certo? Temos uma energia aqui que é up, é exotérmica, então isso aqui tem de ser uma degradação, certo? Se é up, é uma degradação, então está sendo rompido algum tipo de ligação, certo? Tá? E aqui está o espectro, nesse exato ponto. Mas nesses outros todos os pontos aqui também se coletaram espectros, mas como nesse aqui é onde tem maior quantidade desse material saindo, esse espectro aqui, então, foi comparado com a biblioteca e nós conseguimos aqui, ó, 84,47 de mesh para ácido butilester metacrilato. Tá? Aqui é a fórmula dele, certo? Então, é um bom match, sim, é uma boa suposição para ser o primeiro composto que está saindo da amostra. Aí você vai aquecendo, você tem mais uma perda de massa, com uma derivada ali, né, aqui em azul, né, mais uma temperatura, né, de 236 graus, com um tempo de 21,46 minutos, você vai e gera esse espectro lá nesse tempo. Você compara esse espectro lá no infravermelho com um banco de dados, com a biblioteca, e consegue, com 55,36%, dizer que ele também é a mesma estrutura, certo? Você já vê que diminuiu aí o percentual, porque, na verdade, esse composto está diminuindo a concentração dele e outros interferentes devem estar saindo junto ali também, poluindo o espectro dele, por isso que está diminuindo o match dele, certo? Poluição do espectro, porque são gases, eles não saem um de cada vez, né? Então, aqui nós temos mais essa perda grande de massa, certo? Com essa derivada enorme, gerando em 40,83 minutos, né? Ou 426 graus, gerando mais um espectro, certo? E a análise acabou nesse ponto aqui, certo? Daí o que acontece, a gente vai para o aparelho de infravermelho e aqui a gente tem a curva total da energia de absorvância durante toda a análise, certo? Toda a análise. Então, é bem legal esse equipamento e esse programa chamado Omnic. Você pode clicar aqui e escolher qual é o tempo que você quer o espectro. Nesse tempo aqui, nessa linha, gerou esse espectro aqui. Então, você pode escolher o tempo de análise e mais uma coisa bem legal, que depois vocês vão ver, que é essa curva, que é curva geral de absorvância. Ela engloba toda a absorvância de todos os compostos que estão dentro da amostra, grupos funcionais. Então, não separa por grupo funcional, e sim é o que é absorvido de energia. E uma particularidade, vocês vão ver, que ela é bem parecida à curva de TG, certo? Então, esse
pico aqui, grande, de derivada, essa baita perda, tem esse pico aqui, né, esse espectro de infravermelho, que comparado com a nossa biblioteca, deu só 24,54%, que é muito pouco, é um match muito pequeno. O que a gente pode fazer, então, para aumentar esse match? Está aqui o espectro, certo? Uma boa forma de tentar é tirar algum interferente. Todo mundo sabe que um interferente, no caso, é o CO, o monóxido, que interfere no infravermelho nessa região. Então, se a gente faz um straight line, você tira, né, ele dali, e agora fazendo uma nova busca na biblioteca, aumentou para 65,9, então, o nível de match. Ou seja, é uma tentativa de melhorar, né, o nível de match, e deu certo, certo? Deu certo. Não é um match ainda totalmente confiável, mas ele dá esperanças, né, para a caracterização, juntando com outras técnicas e tal, certo? Bem, então, a estrutura fica caracterizada dessa forma, os primeiros picos com uma evidência maior, esse pico central, apesar de ser grande, certo? Um match menor, não tão confiável, e é isso. Daí o usuário vai para o laboratório com essas informações e tenta, né, fazer uma formulação do que é, né, essa amostra investigada, certo? Uma coisa que eu falei para vocês, essa curva preta é curva total de absorvância da amostra, da absorvância de energia no infravermelho. Vocês reparem que ela é quase igual, perfeitamente igual à curva da DTG, mas aqui não é. Por quê? Ó, ela tem uma derivada, mas a energia absorvida lá no infravermelho não é igual. Ou seja, isso é prova maior que nem toda amostra que sai na forma de gás, ela fornece um espectro de infravermelho. Para fornecer um espectro de infravermelho, a amostra tem que ter algumas características, certo? Ela tem que ter um aumento de polar, tal. Daí, né, no próximo seminário a gente poderia falar mais disso, certo? Então, esses espectros não são só tomados naqueles tempos ali que eu mostrei para vocês, mas são tomados a todo instante. E juntando eles, né, você vai formar uma superfície. E aí está o resultado final de uma análise, então, acoplada. Você tem uma superfície, tá, que você vê em qual tempo. Esse tempo está associado a uma temperatura, se for a 10 graus por minuto, e esse tempo aqui seria 200 graus. Em 200 graus eu teria mais esse piquinho aqui, certo? E lá em 400 graus eu teria mais esse picão aqui, né, saindo da amostra e tal, e aqui as carbonilas, certo? Bem, como acessar o site do LAMAT para solicitar uma análise, tá? Você entra no site, está aí descrito, e também está lá, vai estar no YouTube, né, conforme for, né? Você pega e vai na aba Agendamentos. Na aba Agendamentos, tem lá o formulário online. Uma coisa bem importante, sabe, para aprender o formulário online para a gente, você tem que ter 24 horas de antecedência, porque senão, às vezes, fica complicado, né, de acertar, reservar equipamento e tal. Então, você pega e manda o formulário preenchendo o seu nome, seu e-mail, tá? Se é aluno de doutorado, mestrado, aluno de graduação, professor, empresa privada, certo? No caso, eu coloquei aqui a técnica TEJAR, você tem que colocar aquele concordo, você escolhe o dia e o horário, e vai estar lá, agendado lá para vocês, né? Depois que a gente recebe esse formulário, tá, nosso e-mail, certo? Tá? E mandamos para vocês esse agendamento aqui, confirmação de agendamento, certo? A gente abre o e-mail, recebe o formulário e vai lá e então coloca na agenda. Daí vocês vão ver na agenda, que está disponível na internet, em qualquer lugar, o dia e o horário da sua reserva, tá? É isso. Por coincidência, é hoje, julho, às 16 horas, 3 amostras TGA, tá? Então tá. Não se esqueçam de, quando forem no laboratório, sempre irem na aba formulário e pegar a ficha de descrição de análise no LAMAT. Essa ficha de descrição de análise é um formulário que é a certidão de nascimento da sua amostra lá no laboratório, tá? Você coloca o nome do usuário, e-mail, orientador, nome do orientador, o tipo de análise que você quer, que tem todos os tipos aqui, e o nome das amostras aqui. E na outra parte do formulário tem se é análise térmica, tem o procedimento aqui, ó, em que temperatura iniciaram, o número de rampas, certo?
Então, esse formulário contempla todas as técnicas que estão no LAMAT. Tá? Uma boa forma de levar as amostras no LAMAT é colocando uma fitinha, porque a gente recebe milhares de amostras por ano, e para elas não se perderem, né, um usuário não levar por engano, certo? É bom fixar elas com uma fita mesmo, certo? Elas têm que estar bem seladas, porque, né, para não pegar umidade, certo? E sempre preenchido o máximo possível de informações, Ó, esse usuário já disse que tem cloreto aqui, ó. Opa, cloreto a gente tem que ter um cuidado já com o equipamento que vai fazer, certo? Bem, como calcular o custo das análises? Esse custo das análises também é na aba formulário, né? Na aba formulário, vocês vão em simulador de custos, né? E lá no simulador tem uma planilha Excel. Essa planilha Excel, ela também é geral, ela consegue calcular qualquer custo de qualquer análise no LAMAT, certo? Você vai digitar ali, né, se é membro do projeto ou se é membro dos URGS. Olha, quem não sabe se o seu orientador é membro do projeto, é só mandar um e-mail para a gente tem uma lista dos membros do projeto LAMAT. Esse projeto LAMAT foi o projeto que originou o LAMAT, são em torno de 100 pesquisadores signatários no projeto, que nasceu há mais de 12 anos atrás, 12, 14 anos, e que foi adquirida toda a estrutura, certo? Na qual a gente vem trabalhando e fornecendo resultados. Por isso, esses membros têm um preço um pouquinho diferenciado, mas o custo, mesmo para membros da URGS, é muito baixo, certo? É um incentivo à pesquisa, certo? Você coloca daí, escolhe a técnica, você escolhe e depois coloca esse preenchimento aqui, ele obedece o mesmo formulário de descrição de análise, então não vai ser difícil. No final, vocês colocam o número de análise e vai aparecer o preço, né, no caso das análises de vocês. Tá? Como chegar lá no LAMAT? Bem, você vem pela Bento Gonçalves, o ônibus faz toda a volta, certo? Desce no final aqui, você pode ir caminhando no prédio SECOM, aqui está o LAMAT, certo? Você pode vir aqui, tem uma escadinha aqui, né, e acessa o prédio do SECOM. Outra forma é você descer aqui, vem aqui, desce pela escadinha, ou se você desce na parada do IPH, você vem caminhando até aqui e também encontra o LAMAT. Do estacionamento da Central Analítica, temos aí 371 metros, né, até o LAMAT, uma caminhadinha saudável, certo? Agradecimentos, né, a toda a equipe LAMAT, os professores e a Propesc, tá, URGS, né, aos coordenadores do LAMAT, professora Raquel, professor César, professor Aluir, aos bolsistas que ajudam a tocar o dia a dia, o Guilherme e a Natália Fernandes, Guilherme Moder, né, e ao programa Prêmio, que tem colocado bolsistas que ajudam muito a fazer o LAMAT funcionar, bolsistas extremamente competentes. Eu criei amizade com muitos deles, certo? E se estão ouvindo, eu mando um abraço a todos. Eu não posso dizer o nome aqui que eu vou esquecer de alguém, certo? Bem, agradecimento da Central Analítica, né? E está aqui o link da Central Analítica, onde temos várias outras técnicas disponíveis para os usuários, certo? Vocês podem ir lá e conferir uma vasta gama de equipamentos, todos bem coordenados e técnicos super competentes e esforçados que lidam com esses equipamentos, tá? Agradeço à Central Analítica também aos professores Rafael, a professora Carla, Francisco, Alexandre, né, a professora Mariana, e que estão tocando esse projeto aí dos ciclos também agora, né, sabe, os ciclos de seminário, que é uma coisa bem importante para divulgar os equipamentos e laboratórios que a gente tem. Bem, agradecimentos aos programas de pós-graduação, que sempre dão uma ajudinha para o LAMAT, né, certo? Quando falta alguma coisa mais cara, assim, eles também estão sempre dispostos a ajudar o PG-SIMAT e o pós da Química, certo? Agradecimentos ao professor Silvio, né, ao professor Otávio e à aluna Ana Bárbara, certo? Que também cederam informações importantes e tal, né, dos seus trabalhos para a apresentação desse seminário, certo? Agradecimento a todos que assistiram esse seminário, então é isso. Vamos para a sessão de perguntas, pessoal.